Domine os elementos e terás poder sobre todos os teus momentos. Classifico aqui como bons e maus. Para dizer aquilo que é bom, o que é aquilo que é mal, você tem que ter conhecimento de causa. Por que isso está sendo causado? É teste ou dívida? Dívida kármica de você consigo mesmo. Você não deve para mais ninguém. Mas na maioria das vezes é teste. A vida é uma escola que não aceita amadores. A vida é feita para ser vivida. Basta viver e você vai saber o que é vida. Como aquele que morre sabe o que é morte. Mas em vida até isso pode ser uma lição. A realidade do EQM, da projeção, quase morte, coma, muitos eventos. O AVC também é um exemplo. Mas o assunto aqui vai ser falado de algo que a gente vê como separado, os elementos. Os elementos mesmo no seu corpo são muito evidentes, mas você não percebe. Você tende a perceber mais o elemento fora. Você vê uma poça d'água, um rio, um açude, o mar. Você pensa que ali está toda a água do mundo, toda a sua síntese. Ao pisar na terra, você pensa que a terra é apenas o chão, o planeta. O ar você respira, não o vê. O fogo você o sente. O Akasha você conceitua como transporte dos eflúvios de fé, cura, oração, meditação. Mas o que são isso? Tudo tem que ser pensado para ser manufaturado. Você pensa e vai ao banheiro. Você pensa e sente fome e come. Você pensa, você dorme. Você pensa, você acorda. Onde está o pensamento, estão acontecendo coisas. Então isso nos leva a ter uma certeza de que as coisas, na verdade, são ideias. São símbolos mentais. A terra é um pensamento de quem criou. A água também. O fogo, o ar e o Akasha, o éter. Tanto que dizemos eternidade, que também é tempo. Além da eternidade, não temos argumento. Então, da mesma forma que eu crio alguma coisa, até mesmo com o meu corpo físico, aquilo é uma ideia minha. O que eu pude escolher da matéria-prima que já existe antes de mim, antes da minha ideia, eu posso eleger aquilo que eu vou manufaturar, mas eu não posso criar a matéria-prima do que eu vou manufaturar. Esses são os elementos. Os elementos estão presentes em tudo, inclusive na alma. Se você pensar no seu corpo astral, qual é que deve ser a sua composição? É fogo. Isso que o religioso, alguns iniciados, colocam o corpo astral como ruim, porque o fogo aqui, ele queima. A terra é isso aqui que a gente está vendo, a coesão. A água está ligada ao nosso ectoplasma, corpo vital. Seria a decantação de ar, vayu, em apas, água. Nisso que a gente chama de prana. Prana é água e ar. Da mesma forma que o corpo físico é terra e fogo, sangue quente, estrutura coesa, sólida, energia e matéria. Aqui temos uma tabela sobre os signos. O que os signos estão relacionados com a questão elementar, o elementarista e o controle destes. O signo é a prova viva da ideia do elemento em nós. Temos 3 signos de ar,
3 signos de fogo, 3 signos de água e 3 de terra, não tendo um 13º, que está ligado à constelação de Ofiuco, que seria a 13ª constelação do zodíaco conhecido, que foi descartado porque nosso ano solar, não se sabe bolas, tem 12 e não 13, que foi o simbolismo de Cristo como 13º, o mestre, o guru, de 12. Não eram 12 e nenhum mestre, eram 13. Já representando diretamente a questão zodiacal do despertar da consciência, ou chamada iniciação. Religare também, porque religare é a tradução de religião, quando latinizou. Então aqui vemos signo de Áries, colérico, touro, melancólico, gêmeos, sanguíneo, câncer, fleumático, leão, colérico, virgem, melancólico, libra, sanguíneo, escorpião, fleumático, sagitário, colérico, capricórnio, melancólico, aquário, sanguíneo e peixes, fleumático. Perceba que todos da água são fleumáticos, todos do fogo são coléricos, todos do ar são sanguíneos e todos da terra melancólicos. Perceberam isso? Mas isso é via de regra? Sim, se for respeitar o comportamento do elemento grosseiro, Mahapuncha Bhutana, que nós conhecemos. A terra física, a água física, fogo físico e ar físico. E esse é a caixa abstrato que está no azul do céu. Todos têm uma ligação, inclusive, com elementos químicos da tabela periódica. Só que a ciência não sabe classificar isso com essência. Porque, por exemplo, se ela não quer provar nada, por que o peso atômico do potássio é 19 e o do cálcio, que é bem mais sólido, é 20? Tudo bem, até plausível o aumento de graduação. Mas se alguém descobrir que o peso do potássio é outro, pode ser 18, ou pode ser 20 no lugar do cálcio, então como é que a gente trabalharia isso de forma assertiva? Com a consciência. E a consciência só acontece, a sua aquisição só é completa quando você entende as bases que a consciência usa para se manifestar, que é o elemento. Então você vai ver nos próprios signos, de forma ideológica ou psicológica. E mais uma comparação que tu pode fazer com o comportamento do elemento em si, esse que aparece. Apesar que nem o ar, que é elemento grosseiro, tem seu correspondente, que é o ar que a gente respira, ele não aparece. E do Akasha não aparece o prana, mas tem uma dica que eu vou dar para você para já começar a dominar o quê? A compreensão. E não é fazer chuva com dança da chuva. Não é afastar o fogo, não se queimar nele. Não é não se afogar na água e não ser soterrado pela terra, porque a terra vai te tragar fisicamente de qualquer forma. Não adianta reclamar. Mas o que a gente pode fazer a nosso favor enquanto a gente não domina o grosseiro? É entender o sutil, a ideia por trás da forma. Então, quando você começa a perceber o seu signo, por exemplo, eu sou signo de fogo, Áries, eu não posso, se eu quiser ter consciência dentro do elemento que me representa, apagar esse fogo, mas também não posso deixá-lo queimar. Ele não pode se tornar um incêndio, ele deve acalentar. Eu devo sim mostrar, o fogo é luz, mostra. Mas eu não devo destruir tudo que é oposto ao que está sendo mostrado. Esse é o equilíbrio, essa é a chave do domínio do elemento, que é ele mental, ele, Deus, consciência.
A gente vai ver muitas nomenclaturas para a mesma coisa. Eubiose, teosofia, fala de lei, inclusive 137, que Deus se manifesta em um, se desdobra em três e se manifesta em sete. Lei. Outros vão chamar de universo, de cosmos. Outros vão chamar de pleroma, nome dado inclusive por Freud para a origem do universo, a origem criadora de todas as coisas. Temos nomes para tudo, científicos, religiosos, iniciáticos, esotéricos, entusiastas, tipo qualquer nome, tipo Gadu, grande arquiteto do universo, ligado à maçonaria. Temos tudo, Brahma, Alá, Zeus, que deu origem à palavra Deus, só latinizou, do grego para o latim. Então isso é tudo muito interessante. E não há como fugir disso. Por exemplo, você em seu signo solar também tem, lógico, né, pelas mapeações que tem dentro da astrologia, você também tem temperos astrológicos elementares dentro do próprio signo solar, como da mesma forma que o Sol ele recebe de certa forma influência dos astros, não só o Sol influencia os astros. Ele tem outras partes dele elementar que estão dentro do seu sistema. Nós também somos um sistema solar, temos um signo solar que está instalado no nosso coração, de momento, para aquele corpo, aquela evolução, e em torno disso temos os ascendentes. Temos também os Quirón, temos a Lua, esse monte de objeções dentro desse signo solar. Mas você vai em essência, em síntese. Sabe aquele fundo? A todos tende a se comportar igual, como todo humano se comporta como humano? Você já notou? Claro que às vezes ele se comporta como os reinos passados que estão dentro dele. O animal, o vegetal e o mineral. Mineral na preguiça, todos tendem a uma hora a ter preguiça como a pedra. Todos tendem a se enraizar, se apegar nas coisas como a planta. Todos tendem a ser ferozes quando estão na sua legítima razão. Não dá também para engolir sapo o tempo todo, que cria doença. Mas se você externar demais, você cria doença para o outro lá fora e para a sociedade. Cabe ao mago, ou que domina os elementos, equilibrar isso. É só isso que você está fazendo aqui. Você não veio aqui encher a sua conta bancária. E nem veio aqui para brilhar, ser estrela e deixar marcas, causar. Você tem que causar na causalidade de si mesmo, chamar a atenção dessa consciência para que ela venha te resgatar. Esse é o conceito real de salvação, de resgate, ressurreição, do Ija, duas vezes nascido. Não se baste apenas ter nascido do útero da sua mãe. Ela com certeza quer muito mais para você. E ela foi psicoponte para isso. Como a mente é psicoponte da consciência, se você bem a usar. Não deixar ela contar suas próprias histórias que você não quer contar. Porque a história sempre é contada por vencedores, não perdedores. Se a consciência está perdendo, é a mente vencedora que vai estar raciocinando tudo, intelectizando tudo e deixando tudo cada vez mais complexo, sendo que a verdade é uma só. Então, os elementos, vamos entrar na questão do Tátiva. Primeiro vou dar uma dica. Se hoje está céu azul aí, olhe para cima, sem piscar. Você vai ver os glóbulos do dito prana, em cápsulas, pequenas chispas que você vai ver, isso já com a visão física. Claro que é muito pouca essa visão física em porcentagem, comparado, por exemplo, se você já olhar no corpo astral, que é um corpo lunar. Temos
4, por isso que aqui a gente chama de quaternários, são corpos lunares porque refletem uma luz que não é deles. São 4 corpos, 4 dimensões e 4 elementos grosseiros. Depois temos 3 que não têm relação ainda com elementos químicos. Por exemplo, o Akasha, o éter, esse azul do céu, já está sendo relacionado com argônio. O nitrogênio é o fogo, o oxigênio é o ar, o hidrogênio é a água e o carbono a terra. Cabe ressaltar, para você fazer comparações plausíveis com esse mental, o comportamento do signo segundo o elemento. Compare. A terra é sempre assentada, quieta, ocultante, misteriosa. Ela não se revela, ela não mostra nem seu movimento. É bem difícil você ver o movimento da Terra enquanto nela, salvo se você olhar para fora, para as estrelas, comparar. Mas elas também se mexem, o que dá a sensação que você não está vendo ainda nada. Então a Terra oculta é fadada muitas vezes a simular, a omitir, não necessariamente mentir, não estou dizendo isso. A água é aquela leva e traz, né? Ela traz tudo, o lixo, traz pétalas de flores, traz peixes, traz sal, traz a própria água. O fogo ele mostra, mas também queima. O ar, ele arroga. Não há um lugar que você consiga, né, se não for por métodos artificiais, você estipar o ar. Só um momento, porque parece tudo querer conspirar contra quando a gente vai falar disso. Duas coisas vocês vão ver nos meus vídeos, quando eu falo de ego e quando eu falo do elemento. Essas coisas não querem se revelar, elas não querem ser vistas, porque é a solução. Se você colocar uma lanterna na face do ladrão, o ladrão é pego. Qual é o ladrão que vai querer isso? E ele é dominado pela sociedade quando ele é visto. E sendo visto, pode se agarrar. Então esses elementais, eles são zombeteiros, eles fogem, eles mascaram, eles se fingem de alma penada, eles se fingem de macumba, eles se fingem de demônios, um monte de coisa assim, e vai criando conceitos na nossa mente, a gente vai escrevendo sobre isso. Como eu falei, caneta e papel aceita qualquer coisa, papel inclusive aceita inclusive escória, né, cada vez que você vai no banheiro. Aceita fazer o que o operador está idealizando. Mas além do operador está a verdade. Porque o conhecimento é como dinheiro achado na rua sem carteira. Ele é de quem achou. É de qualquer pessoa. Partindo disso, vamos voltar para os elementos. Eu estava agora há pouco tomando um copo d'água. Eu vi logo a minha tabela, vocês podem me requisitar, eu mando inclusive o link de um aplicativo muito bom, assertivo. E eu tomava água na hora de Akasha, eu senti o gosto amargo. Mas a mesma água, minutos depois, começou a ter um gosto mais refrescante, e já não mais com aquela tonalidade ácida. Depois, em fogo, eu fui tomar mais um gole d'água para fazer a pesquisa, porque isso acontece nos 24 minutos de Gale, sendo que só o Akasha é 5 minutos para poder dar 5 elementos em um número par, dentro de um tempo par de minutos, que seria 24. No fogo, eu via que aquela água eu tinha que tomar mais um pouco, que parece que o fogo queimava. O fogo qual? É o fogo não conceitual, é esse fogo momento. Essência. Tipo de consciência que está operando naquilo. Por isso que você oscila o dia inteiro. Você nunca é igual da manhã, a partir de que acorda, ao momento que dorme. E lá também é muito mais vivo. Quando você dorme, a sua alma passa por todo esse contexto. Inclusive temos os ciclos cerebrais, circadianos, que ainda repetem isso.
Mas daí o elemento horário, que já não é mais esses pequenas divisões de galhas de 24 minutos. Que daí são os elementos integrais, onde todos os elementos passam por dentro de um mesmo elemento. Na realidade dos 5 ciclos circadianos, que vai acontecer durante a noite. A sua alma lá também vai oscilar. Só que muito mais abrangentemente, porque quanto mais perto da verdade, mais perto da primeira consciência, da primeira dimensão, você está mais, vamos dizer, desabilitado e sente mais diretamente o efeito. Aqui o corpo, como é a última camada, ele ainda sente, para te ver a abrangência da consciência, ele penetra. Tanto é que o nosso corpo tem poros. O próprio ar, ele não encontra resistência na pele. Como você pode, por exemplo, desenvolver um câncer de pele através da ação radioativa do UV, do sol, se você é um corpo sólido? Não existe isso. Tanto é que o abacaxi, o ananá, né, para alguns, aquelas felpas pretas, mesmo ele enterrado na terra, a radiação solar atravessa a estrutura da terra, através de poros invisíveis, e chega na estrutura da fruta. Só que a estrutura da fruta, sendo muito coesa e tendo água, se mistura e captura, né, essa energia, vamos dizer assim, solar por excelência. Eis, inclusive, a indicação que estou dando agora: consuma essa fruta. Você está comendo sol. Inclusive, ela elementarmente está ligada ao elemental, que está ligada ao sol, ao fogo. Tanto que ela tem a coroa mostrando as suas, entre aspas, chamas. Só que não são vermelhas. Então vamos voltar para a questão do tátiva. Se você percebe essas coisas, na hora de perceber, que controle você vai ter a partir de agora? Dominar a chuva, a tempestade? Diminuir o calor do sol? Controlar seu corpo? Não, você vai controlar as situações. Você sabendo que não deve brigar na hora de fogo, porque você iniciou uma briga na hora de fogo e você perdeu, saiu com o olho roxo, você não vai tornar a fazer. Isso é domínio. Você tomou água, ou se alimentou na hora de água, e você engordou mesmo fazendo dieta, você vai deixar de usar esses momentos e também vai controlar a boca. Em terra, você omitiu em terra e depois prejudicou o outro, você mentiu no horário da terra, você não vai mais mentir. Você vai começar a tentar falar a verdade na hora do fogo, porque o fogo ele mostra e ninguém vem contra ele. Na zona de fogo, no tiroteio, todo mundo vai abaixar a cabeça. Mas não é humilhar as pessoas, é simplesmente usar de momentos e ser honesto. Na hora do ar, você vai tentar não tomar banho mais, porque você vai se resfriar. Não vai tomar banho quente e sair com as costas expostas, com o cabelo molhado. Da mesma forma que na hora de fogo, você não vai consumir bebidas alcoólicas e nem vai comer, porque isso vai destruir em seu sistema muito rápido. E pode que vá para vias erradas. O álcool vai parar, por exemplo, no cérebro reptiliano e você iniciar uma briga sem precedente. Ou talvez que tenha razão, mas que você não deveria expor agora aquilo ali. O álcool, em hora de água, por exemplo, você vai terminar em uma extrema bebedeira, podendo causar um acidente de trânsito. Ou se beber ainda por cima, na hora de acaixa e ir dirigir. Porque o acaixa, ele por si, ele já é hipníco. Ele te leva ao sono. Tanto é que a maioria das pessoas hoje em dia dorme por volta de meia-noite, para aqueles horários ali. Porque o ciclo da Terra agora mudou. Agora, antigamente se dormia às 6 horas da tarde, as noites eram mais longas. Né? Os idosos, por exemplo, como se diz, dormir com as galinhas. A natureza toda se recolhe. A natureza está se recolhendo bem mais tarde. Eu que moro em campo, eu ouço o passarinho já
4 horas da madrugada, 4 horas da manhã, eles já estão todos acesos. Os cães, todos os seres da natureza já estão despertos. Por quê? Porque está mudando. Estamos numa era de transformações, era de Aquários, né? O desenrolar da Kali Yuga. Estamos deixando de ser tão brutos, tão férreos, né? Tão pesados. Estamos com outro tipo de compreensão. Isso é entrar numa quinta dimensão, é expandir da quarta, que é a raça racional, para uma raça abstrata, mesmo ainda tendo um corpo com uma mente racional. Ok, pessoas? Observem essas variações, essas mudanças. Você vai controlar não as coisas lá fora, mas você vai controlar esse que transita pelas coisas lá fora. Isso é um poder legítimo de um ser humano. Lembre primeiro que você é humano e que você tem todas as coisas à sua disposição e uma mente para comparar. Depois, vá a caminho desse Deus que tem esquecido, que eres. E Deus está em todas as coisas que você vê. Se una em compreensão às coisas e se torne um Deus. Paz reverencial a todos.